I express my love for President Russell M. Nelson Expresso o meu amor ao presidente Russell M. Nelson e a minha gratidão pela influência inesquecível que ele teve em cada um de nós. Em nome de todos, eu agradeço a Deus pela vida nobre do presidente Dallin H. Oaks. A cada ano que passa, sinto um amor maior por nosso Salvador, Jesus Cristo, e por sua misericordiosa expiação. Seu sacrifício supremo, garantindo a vitória sobre a morte e sobre o pecado, é a contribuição mais importante de toda a história humana. Entender sua dádiva divina é, para mim, um tutorial celestial aberto que continuará além desta vida. A poderosa compaixão do Salvador para perdoar pecados e curar as feridas causadas pelos pecados de outras pessoas é uma manifestação extremamente milagrosa do amor de Deus. Meu desejo é oferecer esperança aos que buscam perdão pelos graves pecados que cometeram e oferecer consolo aos que buscam cura para as angustiantes feridas causadas pelos graves pecados cometidos por outras pessoas. A cura e o perdão são encontrados em sua plenitude no amor expiatório de Jesus Cristo. Se você cometeu pecados graves e está no processo ou tem o desejo de se arrepender completamente e sentir a indescritível alegria que vem do perdão, saiba que este milagre está à sua espera. O Salvador continuamente convida: vinde a mim. O fortalecimento de sua fé em nosso Salvador Jesus Cristo vai revigorar o anseio de sua alma por conhecê-lo, crer nele e entregar seu coração a ele. Ele nos perguntou sobre seu próprio perdão. Senhor, como isso aconteceu? O Senhor respondeu: por causa da tua fé em Cristo, a quem nunca ouviste nem vistes antes. E Moroni acrescentou: se vos negardes a toda iniquidade e amardes a Deus com todo o vosso poder, mente e força, então sua graça vos será suficiente. Se afastar do pecado, se voltar para Deus e fortalecer sua fé em Jesus Cristo é um belo começo. Submeter humildemente sua vontade a Deus inclui reconhecer pecados graves a seu bispo ou a seu presidente de ramo, mas o perdão completo vem do Salvador. Perdoar é uma dádiva divina oferecida por meio da graça de Jesus Cristo. O desejo de realmente retornar a Deus é acompanhado pela determinação de ser completamente honesto com seu Pai Celestial, consigo mesmo, com aqueles que foram prejudicados e com seu líder do sacerdócio. Seu Pai Celestial se alegra em sua decisão de se achegar a Ele com um coração quebrantado e um espírito contrito. Ter um espírito contrito significa se colocar humildemente nas mãos de Deus. Ter um coração quebrantado traz o que o apóstolo Paulo descreve como a tristeza segundo Deus, um profundo anseio da alma de retornar a Ele, custe o que custar. Seus anseios o levam a desejar reparar o que você quebrou. Contudo, ao perceber que há coisas que não se pode consertar, você ora fervorosamente, às vezes por muitos anos, para que o Senhor, por meio de sua graça, ajude a curar aqueles que estão sofrendo em consequência de suas ações. Os efeitos dos pecados graves na vida de outras pessoas são, muitas vezes, extremamente difíceis de superar. Você está seguindo o exemplo dos filhos de Mosias, que estavam procurando zelosamente reparar todos os danos que haviam causado? Converse com pessoas que você respeita sobre o que talvez você não esteja vendo. Enquanto eu preparava esta mensagem, recebi um e-mail inesperado de uma pessoa que está passando pelo processo de arrependimento e deseja retornar à igreja. Sua ex-esposa ainda sofria com a perda de seu casamento eterno, dificuldades com os filhos, a perda da estabilidade financeira por não conseguir arcar com as despesas e com os sentimentos profundamente sufocantes de ter sido traída. Ele me contou que seu líder do sacerdócio se sentiu inspirado a lhe pedir que pensasse em espírito de oração
O que mais ele poderia fazer por sua ex-esposa e seus filhos? Com sua permissão, compartilhe uma parte do seu e-mail. No começo, eu pensei que a quantia que eu deveria pagar, estipulada no acordo do divórcio, fosse mais do que generosa, mas meu presidente de ramo me incentivou a jejuar e orar sobre o assunto. Inicialmente, eu me senti relutante com a ideia de fazer uma restituição ainda maior. Uma vez que meus pecados não estavam relacionados à parte financeira, eu me perguntava o que realmente significava uma restituição generosa, mas logo percebi que não era só uma questão de dinheiro. Meus líderes do sacerdócio se reuniram com minha ex-esposa e meus filhos e perceberam que eles ainda estavam passando por dificuldades e não haviam se curado. Meu novo objetivo era seguir em frente com fé. Simplesmente expressei meu desejo de ajudar incondicionalmente. Decidi enviar a minha ex-esposa uma determinada quantia sempre que eu recebesse meu pagamento, o que representava uma parcela significativa do meu salário líquido. Pouco antes de fazer o primeiro depósito, o Senhor me revelou que eu precisava pagar o dobro daquela quantia. Aprendi que restituição não é somente uma questão de dinheiro. Significa dedicar humildemente minha vida ao Senhor. O dinheiro serve para ajudar a repor o que tirei de minha família devido às minhas más escolhas. Se trata de fazer e cumprir promessas, sem esperar nada em troca, e ajudá-la a não ter que se preocupar com as contas para que ela possa buscar o Espírito. Seus esforços para restaurar o que foi quebrado podem não estar relacionados ao dinheiro, mas ao se aconselhar humildemente com o Senhor, você vai poder descobrir que consegue fazer algo mais. Ao buscar o perdão do Senhor, seja paciente enquanto espera a sua total aprovação. Pense nessa escritura. E humilharam-se com a mais profunda humildade e clamaram fervorosamente a Deus. Sim, clamavam todo o dia. Mas o Senhor se mostrava vagaroso em ouvir-lhes as lamentações, por causa de suas iniquidades. Não obstante, o Senhor lhes ouviu os lamentos e começou a aliviar-lhes a carga, e começaram aos poucos a prosperar. Seja paciente, enquanto o Senhor lhe dá sua bênção e aprovação aos poucos. No tempo do Senhor, você sentirá sua voz lhe dizendo: não te preocupes mais com essas coisas. Um dia, à medida que você continuar a se voltar para o Salvador, seu Pai Celestial tirará seu coração da culpa pelos méritos de seu Filho. Aqueles que foram injustamente feridos pelos sérios pecados de outros, anseio por compartilhar o amor e a compaixão do Salvador e seu consolo e paz. Ainda que sintam tristezas, angústias, perdas, o sufocante fardo da traição e que sua vida tenha tomado um rumo inimaginável, eu lhes garanto que o Salvador conhece e ama vocês. Busquem-no. Ele é seu consolo e sua força. Ele vai enviar seus anjos para sustentar vocês. Quando sua dor terminar, sua tristeza será amenizada e suas memórias indesejadas serão esquecidas? Eu não sei. Mas isto eu sei com certeza. Ele tem o poder de transformar em beleza as cinzas do seu sofrimento. Nossos amados irmãos e irmãs de Grand Blanc, Michigan, com sua fé inabalável em Jesus Cristo, com sua coragem e abnegação, têm recebido e continuarão a receber nas semanas e meses que virão, em abundância, o amor e a paz incomparáveis do Salvador. Ao continuarem a depositar sua confiança nele, as nuvens de escuridão e suas lágrimas de angústia derramadas durante a noite serão transformadas em lágrimas de alegria e paz na luz da manhã. Sua tristeza se converterá em alegria, e a sua alegria ninguém a tirará. Esse momento virá, eu testifico que virá. O amor expiatório de Jesus Cristo pode ser encontrado nas situações mais difíceis, e todos nós constantemente precisamos da graça expiatória do nosso Salvador. O presidente Dallin H. Oaks ensinou: por causa de sua experiência expiatória na mortalidade, nosso Salvador consegue consolar, curar e fortalecer todos os homens e mulheres em todas as partes. Mas eu acredito que ele somente faz isso por aqueles que o buscam
e pedem seu auxílio. O apóstolo Tiago ensinou: humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Nós nos qualificamos para essa bênção quando cremos nele e oramos por sua ajuda. Recebi permissão do meu querido amigo e autoridade geral emérita, o Elder Robert E. Wells, agora com 97 anos de idade, para contar uma experiência que ele teve há mais de 60 anos. Enquanto ele morava no Paraguai em 1960 e trabalhava como banqueiro internacional, Robert Wells, na época com 32 anos de idade, e sua esposa Meryl estavam pilotando cada um seu próprio avião, voltando para a casa do Uruguai para o Paraguai. Ao se depararem com nuvens espessas, Robert e Meryl perderam contato visual e por rádio entre si. Robert pousou rapidamente depois que soube que o avião de sua esposa havia caído. Nem sua esposa, nem os dois amigos que voavam com ela sobreviveram. Seus filhos, que estavam em casa, em Assunção, tinham respectivamente 7, 5 e 2 anos de idade. O Elder Wells falou sobre sua dor. Nunca vou poder expressar adequadamente a dor que se acumulou dentro de mim, consumindo minhas emoções e entorpecendo meus sentidos. Lágrimas profundas de tristeza simplesmente não paravam de cair. Para piorar a situação, enquanto minha mente tentava lidar com a devastadora realidade do falecimento da minha esposa, eu comecei a sentir uma enorme culpa por achar que eu tinha sido responsável pelo acidente. Robert se culpou por não ter inspecionado o avião mais minuciosamente e por não ter dado à esposa instruções adequadas de como voar sem referências visuais externas. Ele achava que havia sido negligente e se culpava por isso. Robert disse: minha mente entrou em um estado sombrio de confusão. Eu apenas existia, pelo bem das crianças, e nada mais. Eu perdi a vontade de continuar. Após certo tempo, Robert foi abençoado com uma experiência profundamente espiritual. Ele recorda: certa noite, cerca de 1 ano depois, enquanto estava de joelhos em oração, um milagre aconteceu. Enquanto orava e implorava perdão ao meu Pai Celestial, senti como se o Salvador estivesse ao meu lado. E ouvi uma voz audível falando as seguintes palavras à minha alma e aos meus ouvidos: Robert, meu sacrifício expiatório pagou por seus pecados e por seus erros. Sua esposa o perdoou, seus amigos o perdoaram. Eu aliviarei seu fardo. A partir daquele momento, o fardo da culpa e do desespero foi surpreendentemente tirado de mim. Fui resgatado. Imediatamente entendi o abrangente poder da expiação do Salvador e que ela se aplicava diretamente a mim. Fui envolvido por uma luz e uma alegria como jamais vivenciara. Eu recebi um presente que eu não merecia, o dom da graça do Senhor. Eu não merecia esse presente, não tinha feito nada para merecê-lo, mas ainda assim, Ele o concedeu a mim. Irmãos e irmãs, que cada um de nós seja santificado em Cristo, pela graça de Deus, por meio do derramamento do sangue de Cristo, nos tornando santos sem mácula. Presto o testemunho do amor, da misericórdia e da graça do nosso Salvador e Redentor. Ele vive. Somos dele. Somos seus filhos do convênio. Ao crermos nele, o seguirmos e confiarmos nele, Ele vai nos erguer acima de nossas tristezas e de nossos pecados. Então, além desta vida mortal, na casa de seu Pai, viveremos com Ele para todo o sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém.